Fala pessoal, bom dia. Eu costumo dizer que para a gente chegar até o problema, né, para a gente conseguir identificar o problema, a gente primeiro precisa seguir algumas etapas. E quais são essas etapas que a gente deve seguir? Primeiramente, quero apresentar para vocês essa geladeira, né, que é a geladeirazinha da Continental, né, Frost Free, sistemas em Frost Free. O modelo dela RFC T45i, beleza? Que é o modelo dessa geladeira da Continental. Então vamos lá. O problema mais conhecido e mais comum de dar nesses modelos de geladeira Continental, GE e Bosch, né, que praticamente são quase a mesma coisa, tá bom? É bloqueio de gelo. Quando eu tenho uma geladeira bloqueada de gelo, né, que é o caso aqui, ó, isso aqui é chamado de bloqueio ou excesso de gelo no evaporador, que é essa peçazinha aqui é evaporador, né? Então, quando o meu evaporador, né, uma parte aqui do meu freezer está bloqueada de gelo, pessoal, a parte de baixo, né, o refrigerador, é a primeira parte da geladeira que vai perder refrigeração. Segundo, vai ser a parte do freezer, só que o freezer ele vai demorar um pouco mais para diminuir a refrigeração aqui em cima, beleza? Então vamos lá, esse bloqueio de gelo, quem é que pode gerar esse bloqueio de gelo? Ventilador, beleza? Quando o ventilador não está funcionando, ele pode gerar esse bloqueio de gelo. Segundo componente que pode gerar esse problema, sensor. Terceiro, fusível térmico, que é isso daqui, ó, tá bom? E quarto e último, a resistência da serpentina, né, que é do evaporador. Eu já observei que aqui nessa geladeira da Continental já foi feito algum reparo, né? E um desses reparos foi a instalação de uma resistência auxiliar. Só que essa resistência auxiliar foi colocada aqui, ó, em volta do evaporador, né? Ó, foi colocado aqui em volta do evaporador, que é justamente esse cabozinho preto, que é uma resistência auxiliar. Então vamos lá. Já aconteceu, né? De casos do pessoal instalar uma resistência auxiliar tanto aqui no evaporador como na saída aqui do dreno, uma resistência auxiliar, e mesmo assim a geladeira continuar bloqueando. Ah, Bruno, o meu ventilador tá bom, o meu sensor, eu fiz uma comparação do sensor que já estava com o sensor novo e original, beleza? E deu o mesmo valor, né? Deu tudo certinho, mas mesmo assim continua bloqueando de gelo, né? Os componentes internos estão tudo ok. Fiz a instalação de uma resistência auxiliar, né, aqui no evaporador e na saída do dreno, continuou bloqueando. O que é que pode ser, pessoal? Geralmente o último componente vai ser a placa, certo? Por que a placa? A placa, ela vem configurada de fábrica numa memória, né? Toda placa de comando ela tem uma mini memória. Beleza? Essa memóriazinha, ela é programada, né, na fábrica, quando é fabricado lá, confeccionado, com um determinado tempo de degelo. Às vezes acontece o tempo de degelo, né, para esse modelo de geladeira, ser muito pouco, gerando, né, o ponto de gerar esse bloqueio de gelo. Ou seja, a resistência ela passa tão pouco tempo funcionando, ligada, que não dá tempo de desfazer todo o gelo que cria, né? Que toda geladeira sistema Frost Free é normal ela criar uma camada de gelo. Porém, de tantas e tantas horas trabalhada, a resistência tem que atuar justamente para evitar esse acúmulo de gelo, certo? Então vamos lá. Ah, Bruno, então no caso, vamos supor que eu tenho a placa que realmente está com esse problema, né? O tempo de degelo é muito pouco. O que é que a gente pode fazer? A gente pode substituir essa placa, né? Essa placazinha de comando, pelo um controlador TC900, né? Ou qualquer outro controlador. Portanto, que o controlador tenha saída para alimentar uma resistência, beleza? Então, por aí, né? Pelo próprio controlador, né? Que eu acharia, né? Eu acho, sem sombra de dúvida, muito mais eficiente do que a placazinha de comando que vem de fábrica, essa placa que está aqui por dentro. O controlador ele é muito mais eficiente do que uma placazinha dessa, beleza? Até porque o profissional ele pode controlar, né? Fazer as configurações de acordo com o que ele achar melhor, tá bom? Então aqui, pessoal, nessa geladeirazinha da Continental eu já verifiquei sensor, beleza?
Já verifiquei fusível térmico e já verifiquei ventilador. Esses 3 componentes estão ok. O que é que me falta verificar agora? Falta verificar a resistência. Beleza? Falta verificar a resistência. Vou ligar essa resistência direto, que é uma resistência que trabalha com uma tensão de 220 volts. Vou ligar ela. Vou aguardar, né? Vou ligar simultaneamente em série, certo? Em série as duas resistências. A resistência auxiliar que foi instalada aqui, ó, que é esse do cabozinho preto, e a própria resistência que vem de fábrica, fixada na parte inferior da serpentina, né? Vou ligar ela também, só que é em série as duas, para ver se realmente está ok, tá bom? Então depois que é feito todo esse procedimento, né, que eu passei, e mesmo assim depois de uma semana, 2 semanas, voltar a congelar novamente, pessoal, e você sabe que tudo aqui tá ok, os componentes estão ok, só resta a placa, beleza? Outra observação também que é muito importante, que muitas vezes passa batido, é congelador, que eu já tô acostumado a pegar isso. Pessoal, aqui na parte do congelador ele tem um limite, né? Ele lá naquela etiquetazinha do fabricante tem um limite de para pôr, né, alimentos aqui dentro. Quando você exagera na colocação de alimentos aqui dentro, você também tá fazendo com que a saída de ar seja bloqueada. Quando eu não tenho um fluxo de ar, né, ó, não tem aquele fluxo de ar circulando, vai gerar também esse problema aqui. Beleza? Fica essa observação também. Não pode, né? Isso é o próprio fabricante que diz, e o profissional vem só apenas para reforçar essa ideia que o fabricante fala. Não pode bloquear as saídas de ar, nem da parte do congelador e nem mesmo da parte do refrigerador. Beleza? Fica mais uma observação. Então é isso aí, pessoal. Já testei aqui, ó, os componentes, né? Então vou verificar agora só a resistência. Vou fazer uma limpeza ali no dreno, né, usando água quente, certo? Uma águazinha morna para poder limpar, né? Ajudar a retirar qualquer tipo de impureza que tiver dentro do dreno. Até porque se eu tiver um dreno obstruído, a água não vai descer, vai ficar acumulando aqui no congelador, gerando também esse problema de acúmulo de gelo. Show? Então tá aí, uma dicasinha rápida, simples, né? Muito eficiente. Essa geladeira aqui, essa geladeira da GE, Continental, Bosch, são uma das geladeiras mais complicadas, né? Eu acho assim, não que eu acho, né? Que eu vejo por outros profissionais da manutenção nela. Porém, o que eu costumo dizer é, quanto mais difícil tiver, é melhor. Melhor em que sentido, Bruno? Melhor, pessoal. O seu conhecimento, ele vai aumentar. Beleza? Então, quando você pegar problemas, né, que você acha que é impossível resolver, não pense dessa forma. Pelo contrário, busque solução. Procure testar individualmente, pacientemente, cada componente que tem na geladeira, que tem no equipamento de refrigeração, seja na geladeira, seja ele qual for o equipamento. Beleza? Porque um bom profissional jamais ele vai se render a um problema, né, a uma falha, a um defeito. Pelo contrário, ele sempre vai buscar solução e sempre vai buscar melhores soluções. Essa geladeira aqui é uma geladeira bem conhecida, né, por dar esse problema de bloqueio de gelo. Você testou todos os componentes internos, tá tudo ok. A geladeira não tem excesso de comida, mas mesmo assim, com o decorrer do funcionamento, gera novamente esse bloqueio de gelo. Então, pessoal, faz a substituição da placa pelo TC900, entendeu? Ou por qualquer outro controlador, portanto que o controlador tenha saída para alimentar uma resistência, beleza?